E o texto diz o seguinte: e isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes, ou quando cremos. E o texto continua dizendo: a noite é passada e o dia é chegado. Dispamos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse é o texto, que foi o mesmo texto do domingo passado. E nós queremos, então, dar continuidade a esse texto com esse tema: tempos difíceis, a hora é chegada. Se nós observarmos o contexto do texto apresentado, Paulo havia falado sobre apresentar os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus e não se conformar com este mundo, mas experimentar a vontade de Deus, que Paulo expressa de forma muito clara, que é boa, perfeita e agradável. Então, o contexto aqui é esse. Aqui no capítulo 13, especificamente no texto em que nós estamos abordando, Paulo apresenta um texto exortativo, um texto de chamamento, um texto que leva a igreja a pensar na necessidade de despertar para um assunto importante, um assunto essencial à vida cristã e à vivência da igreja. Paulo, como nós vimos na semana passada, diz que a nossa salvação está próxima, muito mais próxima do que, então, do dia que cremos. Nossa salvação. E aí eu falei no domingo passado de que a salvação aqui não está falando da justificação, mas aqui apresenta a característica final de nossa redenção, que é a nossa glorificação. Aí eu falei da salvação em 3 tempos. A salvação do passado, que é chamada de justificação, Deus nos tornando justo, não é o fato de que nós somos justos. O próprio Paulo trata na sua carta de que não há nenhum justo e nenhum sequer, mas ele, pela obra de Cristo na cruz, pela oferta de Cristo na cruz, nos tornou justo, justificando então as nossas vidas. É a salvação neste olhar para o passado, para o dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós fomos justificados, de maneira que recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Aí eu falei também da salvação no tempo presente, que é a santificação. A santificação, que por sinal esse texto também trata. Que é a salvação no tempo presente.
Lá atrás nós fomos salvos da condenação do pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, no tempo presente, nós estamos sendo salvos do poder, da influência do pecado nas nossas vidas. E esta salvação que é apresentada aqui, que Paulo, então, apresenta no primeiro momento aqui, é a redenção, é a glorificação, que é a salvação no tempo futuro, que é a salvação da presença do pecado nas nossas vidas. E aí é o que Paulo apresenta aqui. E ele diz que essa salvação está mais perto, que seremos glorificados quando Jesus voltar, quando nos encontrarmos com o Senhor. É o que está mais perto a cada dia que passa. Eu tenho dito às pessoas, muita gente me pergunta diante desta crise, se é o sinal de que Cristo está voltando. E eu costumo dizer que todos esses acontecimentos são sinais que apontam para a certeza de que Cristo voltará. Não do tempo. O tempo, veja que Paulo está falando aqui lá atrás, como escreveu também em outros textos, como a igreja de Tessalônica, acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, de maneira que eles tinham como iminente, naquela época, a ponto deles não quererem nem trabalhar na expectativa da volta de Jesus. E Paulo escreve a eles uma carta dando toda a instrução acerca desse tempo. Os últimos dias se iniciaram a partir do momento de que o mundo, então, deu início, e pensando, então, no Novo Testamento, a partir do momento em que Jesus foi entregue na cruz, foi oferta na cruz, foi sepultado, o seu nascimento, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão, exatamente trazendo a nós, a igreja do Senhor, trazendo para nós esta palavra e essa alerta e esta mensagem do seu retorno e da sua volta. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a Bíblia usa a volta de Jesus Cristo para motivar acerca da vida cristã, acerca do viver de maneira santa na presença de Deus. Então foi isso que eu falei acerca da igreja despertar, da igreja vivenciar esta expectativa. Eu falei também do apelo solene, que é acordar e despertar, porque chegou a hora. Este é um tempo oportuno. Além de discernir o tempo, além de estar despertando para este momento, esse momento oportuno, momento de despertamento, o despertamento como o sopro do Espírito Santo, é a vida de Deus em nós por meio do Espírito. É por isso que foi dito, Paulo mesmo escrevendo aos Efésios, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nesta noite, nesta mensagem, eu queria chamar a sua atenção no meu propósito e apresentar atitudes que são imprescindíveis na vida do cristão e na sua relação com Deus. E aí nós vamos falar apenas de duas atitudes que o texto nos apresenta. A primeira atitude que o texto apresenta, nós percebemos nos versículos 12, 13 e 14, mas principalmente nós percebemos aqui no versículo 13, a primeira atitude é
o andar do cristão, o andar do cristão. E a gente, quando pensa que, quando ele fala de andar de forma digna, que é o andar do cristão, que é um tema recorrente abordado pelo apóstolo Paulo, nós primeiro precisamos pensar no conceito do significado, da importância da palavra andar. Andar é bem interessante, né? É dar passos, é desenvolver, é ir adiante, é progredir, mas tem um conceito interessante na palavra andar. É ter uma relação íntima com. E aqui no caso, estamos chamando exatamente para esse conceito da palavra andar. Ter uma relação íntima com o Evangelho, com a mensagem, com Deus. Ter uma relação íntima com o Senhor, com o Salvador. É por isso que ele diz, então, de que a salvação está mais próxima, que é a glorificação, com aquele que nos salvou. É andar com ele, em harmonia com ele, de forma digna, de acordo com as suas instruções, com as suas orientações, com os seus conceitos, modelos e valores. É estar acompanhado é exatamente andar acompanhado por Jesus. Aqui expressa a ideia de continuidade de uma ação. E o texto exatamente está dizendo isso. Aquilo que Jesus começou a fazer, a salvação que ele começou a efetuar em nós. Ele escreve então numa outra carta para a gente desenvolver a nossa salvação, até chegar ao ápice, à conclusão plena. E isso então se faz através de um andar contínuo, de um andar acompanhado, de um andar íntimo, de um andar com o Senhor, de expressa essa ideia de continuidade. Para resumir, aqui é uma questão, esse andar cristão é uma questão de testemunho, Como eu disse, esse termo, essa terminologia, essa abordagem de Paulo aqui, o andar, é muito recorrente nas suas cartas. Paulo, em seus escritos, dá muita ênfase no andar cristão. Ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz: andai em amor. No próprio livro de Efésios, no capítulo 5, lá na frente, no versículo 18, ele diz: andai como filhos da luz. E no capítulo 5 de Efésios, um pouquinho antes, no versículo 15, ele diz: andai como sábios. E aqui, em Romanos, ele parece fazer uma junção de tudo isto e dizer: andai de forma digna do Evangelho, em amor, como sábios, na luz. Aqui ele trata de uma postura em que a igreja deve ser diante do Senhor, no seu testemunho. Testemunho de pureza, de santidade, de integridade, de honestidade, de coesão, de coerência com a palavra de Deus. É esse andar que Paulo fala, que serve para mim de forma individual e que serve para a igreja na sua coletividade, da sua membresia, dos seus escolhidos, dos santos, dos que foram comprados, lavados, regenerados pelo sangue de Jesus. Aqui o que Paulo está falando desse andar cristão é a igreja que anda na luz. Jesus traz para nós esse ensinamento, dizendo que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra e que nós somos ovelhas, então, no meio de lobos. Paulo traz aqui para a igreja, para os romanos, que a igreja é a luz, que a igreja é o sal. E para que a igreja tenha uma influência salutar, positiva,
poderosa, transformadora, para que a igreja tenha a capacidade de provocar impacto na sociedade, é preciso que tenha qualidade. E essa qualidade é andar na luz, é andar em amor, é andar como sábios, é andar de forma digna. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui no versículo 13 do nosso texto aqui. Andemos, ele diz, dignamente. Uma outra versão diz, andemos honestamente, como em pleno, olha aqui, como em pleno dia. O texto é claríssimo. Andemos honestamente, andemos dignamente, como em plena luz do dia. E aí, ele trata de algumas práticas que precisam serem abandonadas, deixadas, e ele diz que não são condizentes com o testemunho cristão, com aquele que anda em amor, com aquele que anda na luz, com aquele que tem um compromisso cristão. E aí ele fala de honestidade, ele fala de um compromisso real e sincero com Deus, abandonando glutonarias, bebedeiras, desonestidade, dissoluções, e também trata da questão de um relacionamento com Deus, trata de uma questão de relacionamento pessoal consigo mesmo, e trata de relacionamentos interpessoais, de contendas, de inveja, do meu relacionamento com o próximo. Aqui se resume o que nos é deixado de amar a Deus sobre todas as coisas, e isso envolve renúncia, abnegação, compromisso cristão, e envolve também amar o próximo como a si mesmo. É o andar cristão. O nosso andar tem de ser de forma digna, no meio de uma geração que o próprio Paulo escreve nas suas cartas, que é uma geração corrupta, corruptora, de uma geração pecaminosa. Somos, então, um povo escolhido e separado, como bem diz Pedro na sua carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Uma das razões porque devemos andar de um modo agradável a Deus está no versículo 12 do nosso texto. Paulo, então, nos chama a atenção aqui na carta, que é no seu contexto imediato aos romanos e num contexto posterior que alcança nós. Aí ele diz, a noite já avançou, vai alta a noite. E aí diz, o dia se aproxima. Por isso que nós estamos tratando dessa temática. Estamos vivendo tempos difíceis e vem chegando a hora. E a hora é exatamente o dia do Senhor. Aquele grande dia que nós falamos na semana passada, do tocar da trombeta de Deus, da volta do Senhor Jesus, para arrebatar os seus, para buscar os seus, para vivermos a eternidade. Mas isso acontece todo dia, quando pessoas partem desta vida para a eternidade. Paulo está tratando de que o dia do Senhor já está mais perto. Isso deve ser uma razão muito forte, uma razão relevante, importante a ser considerada, para que vivamos de um modo agradável, de um modo que satisfaça os anseios, a vontade, os desejos do Senhor. Por isso que ele diz que andar na vontade de Deus é andar dentro de uma vontade perfeita, de uma vontade agradável, de uma vontade que satisfaz, que agrada a Deus e que nos conduz de forma plena, maravilhosa, de forma digna de um testemunho cristão. Há uma pergunta que poderíamos fazer nessa noite,
a você que nos acompanha é: qual tem sido a sua postura como cristão? É uma pergunta que podemos fazer a nós mesmos. Qual tem sido a minha postura como cristão? Qual tem sido a nossa postura como cristão? O versículo 2 fala da noite. Essa noite aqui é da depravação do homem, do declínio da humanidade e do domínio de Satanás, como diz 1 Tessalonicenses 5, no versículo 4 e 5. No versículo 12, ainda trata a questão: vem chegando o dia, é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, do reino de Cristo. E ainda, além de falar da noite, o termo aparece aí, além de que vem chegando o dia, no versículo 12, traz uma exortação e traz também uma ordem para nós, um conselho prático. Diz: deixemos. Veja que é uma ação nossa. Deixemos. A luz iminente da volta de Cristo. Então, Paulo exorta aos cristãos a arrepender-se e a renunciar os seus pecados e a sua vida pecaminosa e viver de forma digna do Evangelho dentro desta atitude. Paulo ainda usa no versículo 12 o termo armas da luz. É a proteção concedida pela prática da justiça, que faz uma conexão com o livro de Efésios, no capítulo 6. E o versículo 13 diz: andemos dignamente. E aqui quer dizer, vivendo uma vida agradável a Deus, manifestando em nosso comportamento exterior a realidade interior de uma vida salva, de uma vida transformada, de uma vida redimida, de uma vida modificada. Aqui está os efeitos da essência do Evangelho, daquilo que o Evangelho é capaz de fazer nas nossas vidas. O Evangelho que é a boa nova, é a notícia das boas novas para o mundo perdido. O Evangelho que é, de fato, a graça nos alcançando. O Evangelho que tem a graça como base. O Evangelho que é a expressão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o Evangelho que é uma mensagem de transformação e que nos possibilita, somente através da ação da graça, somente através dessa expressão do amor de Deus, somente através desta notícia das boas novas, somente através da ação do poder de Deus que nos transforma, é capaz então de nos levar a andar de forma digna do Evangelho dentro da vontade de Deus. Essa é a primeira atitude. É o andar do cristão, que é o andar de forma digna. E a segunda atitude que esse texto apresenta também está nos versículos 12 ao 14. Aqui é a autenticidade do cristão. Aqui é um efeito, é uma ação, então, de que carimba, de que nos credencia para viver de maneira digna e que nos faz, então, a viver de maneira que as pessoas percebam de que a nossa atitude tem a autenticidade da ação e do efeito do Evangelho nas nossas vidas. É bom observar o conceito de autenticidade, que é a particularidade ou estado daquele que é autêntico. A vida cristã, ela só é autêntica quando ela experimenta, então, o Evangelho de Jesus. A natureza
a autenticidade é a natureza daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E esse evangelho real e verdadeiro que é gerado em nós mediante o Espírito Santo é que possibilita o que Paulo está dizendo aqui de maneira clara para nós, diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, é esse revestir-se do Senhor Jesus Cristo que credencia, que dá autenticidade, que nos coloca, então, como um cristão autêntico, com o selo da promessa, com o Espírito Santo que passa a habitar em nós, e nós estaremos, então, no estado que podemos chamar de genuíno, salvo, transformado pelo Evangelho. É aquele Evangelho, é aquela vida autêntica do Evangelho que é credenciada pelo Senhor Jesus. É aquilo que encontra-se com o princípio da legalidade da palavra de Deus. É o que possui legitimidade. Então, é o Evangelho que nos dá a legalidade, é o Evangelho que nos dá a legitimidade, é o Evangelho que nos dá a autenticidade, é o Evangelho que nos torna autêntico a vivenciar este Evangelho em nós, a vida que é gerada em nós, e é o que nos possibilita, então, a andar de forma digna do Evangelho e a ter uma vida autêntica do Evangelho em nós. E isso Paulo chama aqui de revesti-vos de Cristo. Seremos revestidos. Revestir-se do Senhor é o que nós estamos chamando de autenticidade. Nesse texto bíblico, Paulo emprega 2 vezes o verbo revestir. No versículo 12 ele diz: revistamos-nos das armas da luz. E no versículo 14 ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que dá a autenticidade. Aqui o doutor Russell Shedd, ele chamou isso de a provisão completa para o cristão. Ou seja, Deus, olha, mediante o seu evangelho, mediante a sua graça, mediante o efeito transformador que o poder do evangelho tem em nós, tem de fazer em nós, melhor dizendo, é o que nos dá a provisão completa de ser salvo, de estar sendo salvo e de lá no futuro receber um corpo glorificado. Mas enquanto estamos aqui, o Dr. Russell Shedd chama de a provisão completa para o cristão, que é revestir-se de Jesus Cristo, das armas da luz, que significa permitir que Cristo viva a sua vida em nós. Olha como é lindo, olha como é maravilhoso. Esse revestir aqui quer dizer permitir que Cristo, mediante os seus valores, mediante os seus ensinamentos, mediante os seus princípios, mediante aquilo que Ele fez por nós, Ele vive em nós, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É o que Paulo escreve a sua carta pastoral a Tito, que fala de que essa salvação, essa transformação, o plano da salvação é um plano de Deus executado por Jesus na cruz, mediante a sua oferta,
e realizado em nós mediante o Espírito Santo. Essa provisão completa. E aqui Paulo está dizendo de revestir-vos de Cristo. Permitir que Cristo viva a sua vida em nós. Nos escritos paulinos, por repetidas vezes, vamos encontrar a expressão em Cristo. Paulo usa muito isso, em Cristo. Isso quer dizer dentro de Cristo, a vida de Cristo em nós. Essa frase aqui resume o que nós chamamos de santificação, que é o processo espiritual contínuo, no qual aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo, mediante a ação regeneradora e salvação pela fé, e são transformados à imagem e à semelhança de Cristo. É o que nós falamos que é a salvação no tempo presente, que já passou da salvação no tempo passado e que vive a expectativa da gloriosa esperança que Paulo chama aqui de a salvação, de a glorificação. É a salvação no tempo presente que nos projeta e que nos conduz rumo à salvação no futuro, que é a glorificação. A salvação do poder, da influência do pecado na vida do salvo, do homem novo em Cristo, que nos conduz então para essa perspectiva da salvação em Cristo, da vida eterna. Meus queridos, a imagem que Paulo usa para descrever o processo é o de tirar a roupa e se vestir de novo. Ele diz, revesti-vos de Cristo. É o se despir do homem velho. Por isso que ele menciona alguns pecados aqui, algumas práticas pecaminosas, e ele fala de tirar a roupa, de se despir e de se revestir, então, da roupa de Cristo, de uma nova roupa. E ele usa muito isso. Ele escreve isso aos Efésios, e ele traz, então, essa palavra aos Romanos. É o que simboliza aqui pensamentos e comportamentos. É aquilo que é fruto do arrependimento, do que o termo, então, chamado de metanoia, de mudança, de transformação, que o Evangelho faz em nós. É isso que nos faz andar como cristão, de forma digna, como em pleno dia, e é isso que nos faz, então, viver de forma autêntica, viver a autenticidade da vida nova em Cristo. Simboliza uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de vontade, uma mudança volitiva, uma mudança completa, plena. É aquilo que nos credencia a viver esse evangelho genuíno. Paulo experimentou isso em sua própria vida. Ele testemunhou da sua experiência cristocêntrica quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, que ele diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado. E ele diz, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. E aí ele conclui dizendo, o qual me amou. Veja o que eu disse lá atrás. Evangelho é a expressão do amor de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo descreve de forma perfeita esta verdade de se despir do velho homem para se revestir, então, de Jesus Cristo. E no versículo 12, ele fala de revestir das armas da luz. Aqui é a metáfora, essa linguagem
que ele usa aqui figurada, das armas da luz, ressalta exatamente o desenvolvimento das virtudes espirituais, que é essencial para a defesa espiritual na vivência cristã. De maneira prática, é essencial para andar como cristão e para ter uma vida autêntica, para viver a autenticidade da vida cristã. Paulo, então, nos recomenda que andemos dignamente ou nos comportemos de forma decente como cristão. Aqueles que estão em Cristo devem viver de maneira coerente com a sua nova posição, a posição de uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, uma pessoa revestida de Cristo, com a posição de cristão. É o que Paulo também escreve aos Efésios, no capítulo 4. Rogo-vos, pois ele diz, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamados. Então nós fomos chamados para ter uma vida nova, andando como cristão e vivenciando a autenticidade de Cristo em nós. E ele conclui, escrevendo aos Efésios, aí ele fala como é esse viver autêntico e uma vida autêntica, uma vida cristã autêntica com Cristo. Aí ele diz, com toda a humildade, mansidão, e aí ele vai suportando-vos uns aos outros em amor, e aí ele diz, procurando, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o revestir-vos de Cristo. É expressar em palavras, é expressar em atitudes, é expressar em atos, em pensamentos, a pessoa e a vida de Cristo. É quando tudo isso que nós temos falado aqui se traduz, interpreta, comunica a vida nova que nós temos em Cristo. É quando, então, Cristo fala, pensa, vê, sente, caminha, serve através da minha vida, através da sua vida, através das nossas vidas. Meus queridos, talvez uma das maiores necessidades, uma das necessidades mais urgentes de cada crente, de cada comunidade, de cada igreja, seja exatamente essa: revestir-vos de Jesus Cristo. É deixar que todo o nosso ser seja impregnado, seja saturado, seja dominado pela pessoa singular de Jesus Cristo de Nazaré. E isto nada mais é do que a obra do Espírito Santo. É Ele vivendo em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Vivemos dias difíceis, é verdade. Vivemos dias de noite, é verdade. Vivemos dias de trevas, mas eu queria dizer que haverá o dia do Senhor. Será o nosso estado glorioso, será o nosso estado futuro, na presença de Deus. O dia da nossa salvação está próximo, está perto, da glorificação da nossa vida, de receber a vida eterna nas moradas celestiais, de poder vivenciar os melhores dias, que na verdade serão dias infindos, toda a eternidade na presença de Deus. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. A Bíblia diz que haverá, então, um novo nome escrito na glória. A palavra de Deus dar aquela revelação do que acontecerá daquele lindo coral celestial lá na glória, vindo gente, procedendo pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E nós estaremos lá naquele lindo coral celestial. Tudo isso significa
a salvação completa. É o que o Russell Shedd falou da provisão completa do Senhor para o cristão. É a salvação completa, é a salvação perfeita. Estaremos livres desse corpo pecaminoso que temos. É o pleno emprego de todas as bênçãos celestiais que Paulo escreve, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E aí é o que o Paulo escreve aqui aos Romanos também, no capítulo 8, no versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Olha que lindo, ele diz, pois nessa esperança fomos salvos. É o que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É o que o próprio Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fala desta vida gloriosa, da coroa gloriosa, de adentrar as mansões e as moradas celestiais. É por isso que ele está escrevendo, exortando aos romanos, dizer que as vossas vidas, que os vossos pensamentos, que os vossos projetos não estejam apenas a esta vida. Ele escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz, se a nossa esperança está apenas a esta vida, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é transcendental. Ela transcende essa vida. Ela vai além desta vida. Ela contempla as mansões celestiais. Aqui nós estamos sendo convocados a andar de forma digna. Nós estamos sendo convocados a crer na plena provisão de Deus para nós, a viver de forma autêntica. Mas nós estamos sendo exortados, assim como os romanos, assim como Paulo escreve aos Coríntios, e Pedro também fala de que nós devemos estar com o nosso olhar nas mansões celestiais, na vida gloriosa. Estamos sendo ensinados, estamos sendo desafiados como pessoa e como igreja, como cristão e como comunidade cristã a uma decisão corajosa, comprometida, determinada para enfrentar as pandemias, os tempos difíceis, as densas trevas, as noites escuras, a enfrentar com as atitudes que glorificam a Deus e que gera em nossos corações e na nossa mente e na nossa vida a gloriosa esperança. Por isso, meus queridos, eu gostaria de, nas minhas considerações finais, relembrar a você o que esse texto vem nos falando. Precisamos de sabedoria para discernir o tempo. Precisamos atender ao apelo solene de Deus, de acordar, de despertar, de entender que é chegada a hora. Precisamos andar como cristãos e precisamos viver a autenticidade de uma vida cristã. Que possamos corresponder a este desafio e aos anseios de Deus. Que nesta hora você possa glorificar a Deus, porque foi salvo, foi justificado mediante o ato de amor através da oferta de Jesus. Se você não tomou esta decisão ainda, entregue a sua vida hoje mesmo a Jesus. E a partir desta decisão, você possa trilhar, viver, vivenciar a vida cristã. Então, em santificação, almejando e olhando
para o futuro, para a glória de Deus, para a gloriosa esperança, para a coroa que nos espera na presença de Deus, para aquele grande e glorioso dia que ouviremos as palavras mais lindas que já podemos pensar, que venhamos então imaginar, mas que está conferido na palavra de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do meu Senhor. Não há palavras mais lindas que possamos pensar, mas palavras mais lindas que possamos imaginar, mas palavras mais lindas do que esta. Naquele grande dia, eu vou poder ouvir com toda a convicção, não por merecimento, mas pela graça de Deus, não por ação da minha parte, mas pela ação de Deus, não porque eu tenha qualquer credencial humana, mas pela credencial que me foi conferida pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou poder ouvir: vinde, vinde, bendito do meu Pai, entrai no gozo do meu Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que você possa pautar a sua vida nesses princípios, nesses valores, nestes ensinamentos que não são meus, mas da palavra de Deus, mediante a inspiração, a iluminação e a revelação do registro de Deus, que é a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que possamos viver na expectativa gloriosa da esperança que há em Cristo Jesus, andando como cristão e vivenciando a autenticidade de um cristão em Cristo Jesus.